Queria que os irmãos abrissem a palavra de Deus no Evangelho de Mateus, capítulo 6. Mateus, capítulo 6, dos versos 25 a 34. Eu queria que você acompanhasse essa leitura, que enquanto você lesse, enquanto eu estiver lendo e você lendo junto silenciosamente, tente pensar Jesus falando isso para você. No tempo que você vive hoje, na sua situação, nas suas circunstâncias. Não imagine Jesus falando isso para os discípulos lá, embora ele tenha falado isso, mas imagine Jesus falando isso para a vida, para o momento que você está vivendo hoje. A palavra de Deus fale no seu coração e ao meu também. Vamos ler Mateus 6, 25 a 34. Por isso vos digo, não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto ao que haveis de comer ou beber, nem pelo vosso corpo, quanto ao haveis de vestir. Não é a vida mais do que o alimento, e o corpo mais do que as vestes? Observai as aves do céu, não semeiam, não colhem, nem ajuntam em celeiros, contudo vosso Pai Celeste as sustenta. Porventura não valeis vós muito mais do que as aves? Qual de vós, por ansioso que esteja, pode acrescentar um côvado ao curso da sua vida? E por que andais ansiosos quanto ao vestuário? Considerai como crescem os lírios do campo. Eles não trabalham, nem fiam. Eu, contudo, vos afirmo que nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer deles. Ora, se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no forno, quanto mais a vós outros, homens de pequena fé? Portanto, não vos inquieteis dizendo, que comeremos, que beberemos, ou com que nos vestiremos? Porque os gentios é que procuram todas essas coisas. Pois vosso Pai Celeste sabe que necessitais de todas elas. Buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Portanto, não vos inquieteis com o dia de amanhã, pois o amanhã trará os seus cuidados. Basta cada dia o seu próprio mal. Vamos orar. Senhor, nós lemos a Tua palavra, ela é viva, ela é eficaz, ela é poderosa. O Teu Espírito Santo usa essas verdades aqui para trabalhar com as nossas vidas, com a minha vida, com a vida de cada irmão que está aqui e que nos ouve também pela internet. Senhor, não deixe que nós não avaliemos a nossa vida, o nosso coração. Não permita que nós continuemos preocupados, ansiosos, achando que isso é normal. Não permita que nós não venhamos a compreender e a não crer nessas verdades, mas nos dê fé, Senhor. Transforma mais o nosso coração, aquete a nossa alma, o nosso coração, a nossa mente. Trabalha essas verdades profundamente em todos nós. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, provavelmente hoje todos nós, eu e você, já nos pegamos ansiosos ou preocupados com alguma coisa. Estou falando só de hoje. Como que está o seu coração? Sua cabeça já está na semana, amanhã, nos medos, nas preocupações, nas incertezas, no dia de amanhã, na semana que vem, no mês seguinte, no fim do ano, nos anos seguintes, como que você tem vivido? Como que você tem vivido? Como que eu tenho vivido? E por que eu quis dar uma pausa no estudo de Efésios? Terminamos o capítulo 4 e quis trazer essa mensagem aqui para os irmãos. Não é porque eu percebi essa necessidade na vida dos irmãos, é porque eu percebi na minha. E com certeza eu creio que os irmãos também tenham essa necessidade de relembrar essa verdade que Jesus fala no Evangelho de Mateus. E como eu não queria apanhar desse texto sozinho, eu resolvi compartilhar com os irmãos, para que todos nós sejamos edificados. Eu tenho estudado esse assunto, tenho lido algumas coisas sobre isso, e Deus tem trabalhado essas verdades na minha vida. É um texto que não é difícil de compreender, é um texto que não tem muitas palavras difíceis, nós conseguimos até imaginar Jesus falando isso, mas ele é difícil de crer e de praticar. Talvez ele use exemplos fáceis aqui de entender, mas tão profundos, verdades tão profundas que nós muitas vezes nos esquecemos.
Ou, às vezes, vivemos num mundo tão ansioso que todo mundo está preocupado, todo mundo está atribulado, e nós achamos que isso acaba sendo normal, é assim mesmo, o mundo está corrido, é tudo difícil, ninguém tem tempo para nada, e nós entramos e admitimos que essa é a vida que Jesus tem para nós. É correria, ansiedade, não durmo, é trabalho, é sintomas de saúde no corpo, de ansiedade, preocupação, falta de tempo de leitura da palavra de Deus. E o nosso coração vai sendo tomado por isso e a gente acha que é normal. Nós vivemos, na época de Jesus, não era tão assim. Hoje é mais difícil. Meus irmãos, sempre foi assim. Por que Jesus está falando isso para os discípulos? Não tinha internet naquela época. Não tinha celular. Não tinha globalização. E eles andavam ansiosos. É claro que tudo isso facilita a ansiedade para nós. Mas a ansiedade é um problema desde que o pecado entrou, porque o pecado ele invadiu todo o nosso ser. Não tem nada do nosso organismo que não foi afetado pelo pecado. Por isso que Jesus, quando ele vem, ele quer restaurar-nos por completo. Mas os discípulos também andavam ansiosos. Talvez você pense, se eu mudar para um campo, para uma área rural, alguma coisa, eu não vou andar ansioso. Vai, porque a ansiedade está dentro do nosso coração. E talvez esses versículos, eles mostram, na verdade, meus irmãos, um cuidado de Jesus para com seus discípulos. Jesus está demonstrando um amor de um pai para filho, como nós falamos para os nossos filhos, não fica assim, não faz isso. Jesus está querendo ensinar, essa vida que vocês estão tendo, preocupados, ansiosos, é terrível para vocês. Não é isso que eu vim, não é essa vida que eu vim dar para vocês. Não admitam viver assim. Não digam que é normal, porque todo mundo vive assim. A nossa autodefesa é sempre o quê? Mas eu não preciso suprir a minha família? Eu não tenho que trabalhar? Eu não tenho conta para pagar? Jesus não está falando contra isso. Ele não está falando contra o trabalho, não está falando para você não pagar suas contas. Não é isso que ele está ensinando. Ele está falando para nós vivermos a nossa vida diligentemente, sem ansiedade, sem preocupação. O que Jesus não está ensinando aqui, meus irmãos? Ele não está ensinando, tudo bem, então vocês podem ser negligentes e irresponsáveis. Não ser ansioso não é ser negligente, não é isso que Jesus está ensinando. Ele não está ensinando que nós não temos que nem preocupar que roupa que eu ponho, se eu vou comer, se eu não vou comer, eu sou largado. Não é nesse sentido. Nós podemos preparar um cardápio para a semana. Ele não está falando que é fácil viver sem ansiedade. Gente, para de viver ansioso. É tão fácil não viver ansioso. Jesus sabe que é difícil. Aliás, ele sabe que é impossível naturalmente. Ele não está ensinando que não preocupar com essas coisas naturais é espiritualidade. Porque tem muita gente que tentou viver no deserto, longe de tudo, achando que era espiritualidade. E vira que o problema está no coração. É possível nós vivermos no ambiente que nós estamos vivendo, na circunstância que nós estamos vivendo, no trabalho, nessa cidade, tendo as nossas responsabilidades de forma sem ansiedade e sem preocupação? Sim ou não? Sim. É fácil? Não, não é. Mas nós temos que crescer nisso. Nós temos que ter isso como alvo. Senhor, eu quero continuar sendo diligente, sendo um marido, uma esposa, um filho, trabalhador, mas eu não quero fazer isso com ansiedade, com preocupação, que isso tome o meu coração. Jesus está ensinando o que, então? Algumas verdades. Que a vida é muito mais do que comer e beber, muito mais do que vestir. Jesus está ensinando que a nossa confiança, nossa alegria e satisfação não podem estar nessas coisas. A nossa expectativa, a nossa esperança de vida, nosso foco não pode estar nessas coisas. Jesus está ensinando que nós devemos trabalhar, nós devemos ser responsáveis por suprir a nossa família. Estudamos em Efésios que nós devemos trabalhar para suprir as nossas famílias e acudir ao necessitado. O trabalho é de Deus, já falamos disso, ele não veio pós-queda, o trabalho é antes da queda. As dificuldades que vieram com a queda. Mas nós precisamos trabalhar, nós precisamos suprir as nossas famílias, ajudar aos necessitados, ajudar a igreja. Não é isso que Jesus está combatendo aqui. Combater a ansiedade não é ficar ocioso. É nem ser ocioso e nem ser ansioso. As duas coisas estão erradas. Ocioso é aquele cara que, então não vou fazer nada. Vou ficar à toa.
rodando vídeo no celular o dia inteiro. Isso é ociosidade, isso é um pecado. E a ansiedade também é. Qual deles nós estamos? Geralmente nós estamos nos dois extremos, ou ociosos ou ansiosos. O contexto que Jesus vem falando essas verdades um pouco antes é sobre dinheiro, meus irmãos. Nos versos 19 a 24 de Mateus, ele está falando sobre com relação ao dinheiro. Não acumuleis para vós outros tesouros sobre a terra. E ele está falando, mas ajuntais para vós tesouros no céu. Ele vem falando de como o dinheiro é um senhor. E ele diz no final do verso 24 que vocês não podem servir a Deus e servir ao dinheiro. Vocês vão ter que escolher qual senhor vocês vão servir, porque os dois querem dominar. Os dois vão exigir a sua vida por completo. O senhor dinheiro, com S minúsculo, o senhor dinheiro vai exigir tudo de você. Que você acorde cedo e durma tarde, que você sonhe com isso, que você se preocupe com isso, que você tenha ansiedade por isso, que você tenha medo, que você viva preocupado com isso. Ele vai te aprisionar. Quantas pessoas abastadas financeiramente, você e eu conhecemos, que vivem terrivelmente ansiosos. Terrivelmente. Você fala, se eu tivesse dinheiro daquele cara lá, daquela família, daquela pessoa. Meus irmãos, quantas pessoas essas eu já conheci e conheço, que as pessoas estão acabando com a própria vida pela ansiedade, pelo medo, pela preocupação. O dinheiro não satisfaz as nossas vidas. Ele é um senhor cruel, terrível, tirano. Mas a Bíblia diz que ele tem um poder de castigar. Ele é cruel. Então, o contexto que Jesus está falando, essa questão da ansiedade que o dinheiro traz, da ambição, da ganância de viver para aqui, de ter, de trabalhar mais. Agora que eu vou trabalhar mais para ter mais, isso vai gerando uma preocupação. Lembre, tudo que é excesso, meus irmãos, é um problema. Como eu falei, nós precisamos trabalhar. Aliás, nós devemos trabalhar como cristãos, e não somente isso, nós devemos ser excelentes trabalhadores para a glória de Deus. O problema é quando nós ultrapassamos esse limite e vivemos para isso. E começamos a servir o dinheiro. O dinheiro, ele vem com a ideia de que você está usando ele, mas na verdade é ele quem está te usando. Ele vai dominar o seu e o meu coração. E você vai fazer tudo pelo dinheiro. Você vai perder saúde, família e amigos para ter dinheiro. Depois você vai perder todo o seu dinheiro para tentar recuperar os amigos, a família e a saúde. É um ciclo vicioso. Jesus é contra alguém ter mais bens? Não é isso. Jesus, a palavra de Deus diz que permite homens de Deus que tenham mais para poder ajudar, acudir ao necessitado. Ele é contra o amor ao dinheiro. O dinheiro dominar a sua vida. Você colocar o seu descanso, a sua satisfação, sua esperança no bem que você tem. Como a parábola lá do fazendeiro, de Lucas 12, que ele colheu muito, teve os celeiros cheios, e ele falou assim, agora eu estou tranquilo, come e bebe minha alma, regala-te, porque o que eu tenho para muito tempo. Eu estou tranquilo. Aí Jesus, a sociedade iria falar assim, esse homem é um exemplo para todos nós. Olha o que ele conseguiu. Jesus falou assim, louco, você é louco, insensato, tolo. Essa noite pedirão a tua alma. O que você tem? O que vai adiantar? Jesus condenou ele porque ele foi diligente no trabalho? Não. Jesus condenou ele porque ele colheu bem? Não. Mas o dinheiro, o coração dele estava naquilo. E ele falou assim, come e bebe, ou seja, se alegre. Aquilo era o Deus dele, se alegre nisso. Porque o que eu tenho dá para muito tempo. Ele não sabia nem se ele ia viver amanhã. Ele já estava falando que ele ia viver muito tempo. Aí Jesus falou, pera lá, o que você tem não é seu, é dádiva de Deus. E quem disse que você vai viver muito tempo? Essa noite vão pedir a sua alma. Ele estava projetando que ele ia viver muitos anos, ia desfrutar daquilo e ele estava satisfeito. Agora você fala assim, mas eu não tenho celeiros, não tenho plantação. Meus irmãos, o dinheiro, uma pequena coisa que eu e você tivermos, ela pode ter o mesmo estrago que uma fazenda que esse homem tinha aqui, esse celeiro. Qualquer coisa, não pense em só muita quantidade, qualquer coisa que ocupe o meu, seu coração, que você está falando assim, agora eu estou tranquilo, agora eu estou bem, descansa nisso, confia nisso. É o mesmo efeito que Jesus nos chama de louco. Servir ao dinheiro traz ansiedade, medo, preocupação. Servir a Cristo
nos tira da ansiedade, da preocupação e nos traz libertação. Jesus, então, está proibindo esse amor ao dinheiro, por isso que ele está dando nesse contexto. E agora ele está falando assim, por isso, não fique ansioso pela vossa vida. Meus irmãos, existem reis que eles gostam de governar pela opressão, pelo medo, por deixar as pessoas sem saber o que vai acontecer. Eles governam os súditos pela inquietação, porque se as pessoas estiverem ansiosas, preocupadas e com medo, eles governam mais facilmente e eles dominam. Mas nosso Deus é diferente. Olha o que John Piper nos ensina. Uma das características mais maravilhosas de Jesus é que ele não deseja que seu povo viva ansioso. Ele não mantém seu reino à custa de espíritos inquietos. Ao contrário, o objetivo do reino de Jesus é libertar-nos das preocupações. Ele não precisa nos manter preocupados para demonstrar seu poder e sua superioridade, pois são intocáveis e invencíveis. Ao contrário, ele exalta seu poder e sua superioridade quando leva embora nossas preocupações. Jesus não precisa nos manter apreensivos com medo para nos governar, ao contrário, ele quer nos libertar disso para que nós possamos servi-lo com alegria e não com medo, não com ansiedade, não com temor, não com preocupação. Mas como não viver ansioso se tudo à nossa volta chama a nossa ansiedade, nos torna preocupados? É questão econômica incerta, é epidemias, é Covid, é dengue, H1N1, é vírus, é violência, filhos crescendo, casamentos destruídos, problemas nas famílias, tudo chama a nossa preocupação, nossa ansiedade, coisa incerta. Parece que Jesus, ele não sabe da nossa história, por isso que ele está falando isso. É um absurdo nós concluirmos assim, é claro que ele sabe. Ele está falando que ele é muito mais poderoso em nós do que essas coisas. Que nós não podemos olhar para as circunstâncias, embora elas existam e muitas vezes sejam adversas. Nós sabemos que quando nós estamos com algum tipo de problema, um parente nosso, nós ficamos apreensivos. Claro que sim, mas o que Jesus está falando, isso não é admissível, não pode continuar sendo assim. Nós precisamos ir crescendo nesse descanso, nessa verdade. Por isso eu queria que você ouvisse, não agora, obviamente, mas uma música que chama Não Tenhas Sobre Ti. Ela é do grupo Milad. É uma música antiga. Quem me conhece sabe que eu gosto de restaurar as músicas antigas, né, Theo? Projeto Vinil, que eu estou recuperando algumas músicas que tocavam. Essa é uma dessas músicas. Não tenha sobre ti. A letra dela diz, não tenha sobre ti um só cuidado qualquer que seja, pois somente um seria muito para ti. É meu, somente meu todo o trabalho. E o teu trabalho é descansar em mim. Meus irmãos, como é trabalhoso descansar no Senhor, não é? Como a nossa alma reluta. Como dá trabalho nós cumprirmos o que Jesus fala, o que o salmista fala no Salmo 46:10. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Como é difícil aquietar a alma, meus irmãos. Eu acho que vocês compartilham dessa mesma dificuldade. Como dá trabalho descansar em Deus. Não de forma negligente, não estou nem aí, sou responsável. Não é isso, é o descansar correto. Ser diligente nos dons, nas atividades, mas colocar tudo na dependência do Senhor. Como isso é trabalhoso para nós, porque o nosso coração quer estar sempre querendo nos prover e fazer-nos confiar. Meus irmãos, nem os incrédulos aprovam a ansiedade. Acho que um dos remédios que mais vende é sobre a ansiedade. Ninguém quer andar ansioso. Clínicas estão cheias, pessoas estão lotadas de clínicas, de psicólogos, de psiquiatras, de farmácia, atrás de remédio para a ansiedade. E a maioria nem cristão é. Fala um benefício que a ansiedade traz para você, que a preocupação te traz. Jesus aqui vai falar, ele vai combater, ele está dando uma ordem, ele está falando assim, não andeis ansiosos. É um mandamento. Nós encaramos isso aqui de forma muito leviana. Jesus está falando que não é bom andar ansioso, né? Ele está falando, não andeis. Em outras passagens, em Pedro, em Filipenses, ele fala a mesma coisa. Não andeis ansiosos por coisa alguma. É um mandamento, e a gente negligencia esse mandamento. Olha como que ele começa no verso 25. Meus irmãos, por isso eu vos digo, por isso que? Pelas verdades que ele estava falando.
principalmente pelo contexto imediato, pela questão do dinheiro, que gera tanta desacerto no nosso coração. Por isso vos digo, não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto ao que haveis de comer ou beber, nem pelo vosso corpo, quanto ao que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o alimento e o corpo mais do que as vestes? Jesus ele fala aqui, não andeis ansiosos pela vossa vida, não andeis ansiosos pelo que haveis de comer ou beber, não andeis ansiosos pelo vosso corpo e pelo que haveis de vestir. 4 vezes, se você colocar não andeis ansiosos, ele vai repetir nesse versículo 4 vezes. Meus irmãos, ele está falando de coisas básicas. Vida, alimento, vestuário e corpo. Ele não está nem falando de investimento, ele está falando de vestimento. Das coisas básicas para nós, que todo dia nós temos contato com elas. Todo dia nós comemos, bebemos, preocupamos com a vida, preocupamos com as coisas, e ele está falando assim, a ansiedade ela corrói todos os dias. Porque senão ele fala assim, não andeis ansiosos quando vocês estiverem de férias, em momentos esparsos, mas é nas questões do dia a dia. A ansiedade rouba-nos a paz. E ele diz, não andeis ansiosos pela vossa vida, não vivam ansiosos. Mas é interessante que Jesus ele não dá um conselho vago, tipo assim, como se seu filho estivesse sofrendo, realmente sofrendo, com machucado, sangrando, e você fala assim, não chora, filho, não chora, e não resolvesse o problema. Jesus não está falando simplesmente, não fica ansioso, para com isso, não fica ansioso, um conselho vago. Ele vai falar o problema da ansiedade, ele vai dar 2 exemplos práticos como que nós podemos combater a ansiedade, e depois ele vai falar que isso não traz benefício nenhum para nós, e depois ele vai falar o que nós devemos buscar para combater a ansiedade. Então é um ensino bem completo que eu queria falar com os irmãos. Jesus está nos ensinando para nós trabalharmos, cuidarmos da vida. E por que ele está falando que ele começa que a vida é mais importante que a comida? Ele está falando assim, não andeis preocupados pela vossa vida. E eu me lembro, meus irmãos, eu já tinha lido esse versículo, um versículo do Salmo 63:3, que fala que a tua graça é melhor do que a vida. Eu tinha lido, como vocês também já devem ter lido, e uma vez ouvindo o reverendo Weber Júnior, aqui na PIB, no evento que ele teve, ele estava falando nessa questão como o Covid gerou medo em nós. Medo da vida, medo da morte. E as pessoas ficaram apavoradas. E ele falou esse versículo, mas me bateu tão fundo para mim. Ele falou assim, a graça é melhor do que a vida. Nós não podemos idolatrar a vida, meus irmãos. O fim da nossa existência não é apenas vivermos, é vivermos para a glória de Deus. A nossa vida não é um fim em si mesma. Ela tem a finalidade de nós expressarmos o cuidado, a graça de Deus. Por isso que Jesus fala assim, bem-aventurado quando vocês forem até perseguidos. Porque o objetivo da nossa vida não é eu manipular a minha vida e eu querer viver da melhor forma possível, do meu jeito, idolatrar a vida. Mas eu viver para a glória de Deus, colocando o reino de Deus acima da minha própria vida. Agora, quem de nós consegue isso? Se não for o Espírito Santo, ninguém, meus irmãos. E Jesus apresenta, então, alguns motivos. John Piper trouxe algo interessante. Ele diz assim, nós temos a tendência de nos preocupar com comida, com roupa, porque temos medo de perder 3 coisas com elas, ele diz. Perder prazeres que a comida oferece, perder elogios, admiração, valor e status pela vestimenta, e perder a vida que nós tanto nos amamos. Tanto amamos viver para mim mesmo. Então, Jesus está dizendo, ele está combatendo talvez muitos ídolos que nós temos no coração. Muitas razões da nossa vida. Eu vivo para comer, eu vivo para beber, eu vivo para mim mesmo, eu vivo para... Jesus está falando, existe um motivo maior para nós vivermos do que essas coisas. A graça é melhor do que a vida. A vida de um homem, Lucas 12:15 diz, a vida de um homem não consiste nos bens que ele possui. Comida e roupa não são a finalidade da vida, meus irmãos. Se nós vivemos preocupados com isso, nós estamos reféns emocionalmente disso daí, espiritualmente. Olha só o que esse irmão disse. Deus deu a esses os maiores dons, pode-se confiar que ele dará os menores.
que ele dará comida e bebida, defender aquela vida valiosa da qual ele é o autor e roupas para vestir aquele corpo que ele, com tanta sabedoria e poder, fez com precisão e maravilhosamente. Ele está indo do maior para o menor. Ele está falando assim, ele deu a vida, ele não vai dar um alimento? Ele deu a vida, ele não vai dar roupa? Mas lembre-se, ele não está falando que vai dar a roupa que você quer, a comida que você quer, no restaurante que você quer, do jeito que eu e você exigimos. Ele vai dar o básico para nós cumprirmos o chamado dele. Ele vai dar o necessário para nós desenvolvermos a vida cristã até que ele permita que nós vivamos. A ansiedade vem de nós querermos muito mais do que nós temos. Comparações com a vida dos outros, de querer mais, de achar que eu mereço mais, que Deus não me está dando aquilo que eu mereço, eu preciso de mais, eu quero ter mais. Jesus vai combater isso. O pastor Marcos Granconato diz o seguinte: quando os meus planos não se cumprem ou demoram a cumprir, nasce a ansiedade no meu coração, e a ansiedade produz uma postura amarga. É difícil relacionar com uma pessoa ansiosa, ela é irritada e não suporta mais esperar. Ela tem ali um desejo que não acontece, que não se cumpre, e aquele ali vai matando ela por dentro. E nós vivemos um século onde não aprendemos a esperar. Nós queremos que nossos desejos se cumpram depressa, que as pessoas mudem depressa, queremos que nossas expectativas se cumpram depressa, não temos paciência para guardar as coisas, e isso nos torna pessoas frustradas, tristes, infelizes, sendo pessoas até difíceis de nos relacionarmos com as pessoas mais próximas de nós. A ansiedade nos transforma em pessoas assim. Meus irmãos, a ansiedade ela nos torna irritados, amargos, porque nós ficamos com aquilo na cabeça e no coração, não atingimos, nós começamos a querer dar um jeito de conseguir aquilo. Nós começamos a quebrar princípios de Deus em busca daquilo. Jesus, então, ele está nos ensinando, aquietai-vos, não ande ansioso pela vossa vida. Se enquanto eu permito que vocês tenham vida, eu vou dar condições necessárias de vocês viverem para cumprir o meu plano. É isso que Jesus está falando. Se eu estou dando vida, que é o maior, eu não vou cuidar do menor, que é roupa e comida. Mas lembre-se, não do jeito que nós esperamos, não do jeito que eu acho que eu mereço, mas do jeito que Ele vai fazer conosco. E se eu descanso nisso, eu já começo a tirar a pressão da ansiedade e da preocupação. Veja se os seus e os meus desejos estão de acordo com a palavra de Deus ou se nós estamos ambiciosos demais, querendo coisas demais. E não atingimos isso, você dorme com aquilo, sonha com aquilo e acorda com aquilo. E aquilo vai te deixando irritado, amargurado, você vai comparando com alguém, aquilo fica cada vez mais distante de você e você vai ficando perplexo. E Jesus agora ele dá uma razão. Ele falou para nós não andarmos ansiosos, e ele está falando que ele fala assim, a vida não é mais importante que o alimento e o corpo mais importante do que as vestes. Eu não dei a vida, não dei o corpo, não vou colocar roupa em vocês, não vou dar a comida necessária até que eu permita que vocês vivam. É isso que Jesus está falando. E agora ele está falando assim, observai as aves dos céus. Meus irmãos, qual foi a última vez que eu e você cumprimos esse versículo 26? Isso aqui não é para criança. Jesus não está falando para a salinha de infantil, olha o passarinho. Ele está falando para adulto, olha as aves dos céus. Qual foi a última vez que nós olhamos para isso? O problema, meus irmãos, eu fiquei pensando nisso, nós olhamos muito mais para vitrines do que para as aves dos céus. Nós olhamos muito para status de Instagram do que para as aves dos céus. Aí a cobiça vem. Aquela roupa que eu não tenho, aquele carro que eu não tenho, aquele restaurante que eu não vou. Eu começo a olhar as coisas e esqueço de olhar o que Jesus está cuidando, que são as aves dos céus. Direcione seus olhos para o lugar certo. Jesus está falando assim, observai as aves dos céus. Elas não semeiam, não colhem, não ajuntam em celeiros. Contudo, o vosso Pai, está falando para os discípulos, o vosso Pai Celestial as sustenta. Você já tinha esquecido já desse versículo? Quantas vezes eu e você esquecemos disso aqui? Hoje nós vivemos debaixo de construção o dia inteiro, trabalhando, e quando estamos na rua, estamos apressados, fim de semana apressado, nós precisamos parar de tempo, não é para ficar olhando passarinho e contando, é para falar assim, como que Deus cuida disso aqui? Foi Ele que criou. Como que Deus diz que nem um fio da minha cabeça cai se não for a vontade dEle, e esse passarinho está voando porque Deus cuida dele. Contudo, vosso Pai Celestial a sustenta. Aí ele está falando, porventura,
vocês não valem muito mais do que as aves? Hoje em dia, não, né? Hoje em dia os animais estão valendo mais do que as pessoas, para muita gente. Mas Jesus está falando, vocês não valem mais do que os animais? Vocês que carregam a minha imagem e semelhança, vocês não valem mais que as aves? Eu cuido delas, não vou cuidar de vocês? Meus irmãos, não é simples de entender? Jesus está dando um exemplo natural, mas como é difícil compreender e crer nisso. Olhe para as aves dos céus. É interessante, meus irmãos, que Jesus está falando para as aves que estão soltas na natureza. Não está falando para a ave que é criada na gaiolinha, que todo mundo vai lá e... Está falando para as aves que estão voando soltas, aves selvagens, que não tem uma pessoa cuidando delas. É Deus quem sustenta elas. É Deus quem provê alimento. Elas não ficam à toa o dia inteiro esperando a comida vir no bico. Elas acordam, saem voando atrás de alimento, de comida, alimentam seus filhotes, voam, encontram comida. Sim, mas por quê? Porque Deus sustenta elas. Elas não ficam à toa. Mas quem sustenta a vida delas? Elas não estão voando aleatoriamente. É Deus quem sustenta todo o universo que Ele criou, toda a criação dele é Ele mesmo quem governa e quem sustenta. E Ele está dizendo, vocês não valem mais do que isso, ou seja, agora Ele está indo do menor para o maior. Olha as aves, vocês não valem mais que elas? Sim. Eu não cuido delas? Sim. Opa, então por que você está preocupado? Não sei. Porque eu não creio tanto assim, Senhor. Essa é a nossa conclusão. Senhor, eu ainda não creio nisso. Eu creio que eu me cuido, eu me sustento. E eu vou ficando ansioso. E aí ele diz, verso 27, meus irmãos. Qual de vós... Agora ele vai falar o seguinte. Ele falou do problema da ansiedade. Ele falou do maior para o menor. Eu dou o corpo, dou as vestes, dou o corpo, dou o alimento. Depois ele vai do menor para o maior. Eu cuido das aves, não vou cuidar de vocês que valem mais. E agora, no verso 27, o que ele está falando? Ele está falando assim, qual que é o benefício de vocês andarem ansiosos? Como se tudo isso ainda não fosse suficiente para nos convencer. Verso 27, ele diz assim, qual de vós, por mais ansioso que esteja, pode acrescentar um côvado ao curso da sua vida? O que Jesus está dizendo é o seguinte, é inútil viver ansioso. É inútil viver preocupado. Não é viver irresponsável, não é isso que ele está dizendo. Ser responsável é uma coisa. A Bíblia diz que nós devemos fazer planos. Temos que ser diligentes com a nossa profissão, com a nossa casa. Não podemos ser pródigos, irresponsáveis. Agora não quero nem saber no dia da manhã, eu vou gastar tudo hoje. Não é isso que Jesus está falando. Mas é possível nós fazermos planos e não sermos ansiosos. É possível nós sermos diligentes e não sermos preocupados. Como que é? Eu também estou aprendendo. Mas Jesus está falando que é possível. Porque a Bíblia não nos manda ser irresponsáveis. Ela está falando assim, façam planos, mas a resposta certa vem do Senhor. Nós não podemos confiar no nosso plano. Tiago 4,13 fala assim, vocês estão falando, amanhã eu vou a tal lugar, fazer isso, fazer aquilo. Quem é a vossa vida? A vida é como uma neblina, a vida é como a erva do campo, que hoje existe, amanhã seca e murcha. Em vez de vocês falarem assim, vocês deviam falar, se Deus permitir, eu vou. O problema é que nós falamos, isso vira um jargão, né? Se Deus quiser, mas no fundo você está falando assim, claro que eu vou. Nós devemos falar de verdade, crendo, se o Senhor permitir, amanhã, ou daqui 5 minutos, ou 1 minuto, porque para Deus eu estar vivo daqui 10 segundos, daqui 10 anos, é a mesma coisa, é a mesma dependência. Às vezes nós falamos assim, que eu vou planejar minha viagem de férias e no final do ano, se Deus quiser. Tá bom, mas você vai acordar amanhã também, se Deus quiser, eu também. Às vezes a gente acha que só planos longos que dependem de Deus. Meus irmãos, o próximo respirar nosso depende de Deus. E nós esquecemos disso. E a ansiedade não nos acrescenta nada. Nada. De bom, nada. Então eu falei assim, qual que é inútil? Olha só o que John Piper diz. A preocupação não leva a lugar algum e não faz nenhum benefício, não traz bem algum. Seja qual for a causa da preocupação, sabemos que ela não diminui o problema, apenas aumenta o sofrimento enquanto estivermos com ela. Por isso, não se preocupe. A preocupação não tem nenhuma utilidade. Lembre-se, o oposto disso não é ser negligente. O oposto disso não é assim, eu não estou nem aí.
Esse é o outro erro. O que Jesus está nos ensinando como o Salmo 127 diz: se o Senhor não edificar, é em vão o trabalhador. Se o Senhor não cuidar, é em vão a sentinela. Mas ele não está falando que não deve edificar, que não deve cuidar. Ele está falando, faça, mas confie em Deus. Use os métodos, mas confie somente em Deus. Use os meios, mas confie em Deus. Trabalhe, mas confie em Deus. Não ache que o teu amanhã depende de você. Como ontem também não dependeu de você e de mim, dependeu de Deus. Só que nós temos a ilusão de achar que eu trouxe até aqui, eu me trouxe até aqui. Não. Meus irmãos, é Deus quem nos sustenta. Se Ele falar assim, chega, acabou. E Ele está falando assim, qual de vós, por mais ansioso, ou seja, assim, aumente a ansiedade, viva preocupado, viva ansioso. Que benefício que vai ter para a sua vida? Nenhum. Que utilidade vai ter? Nenhuma. Vá. Se você ouvir conselhos até de ímpios, ninguém vai falar para você, fica ansioso mesmo, fica preocupado, a não ser que ele quer você como cliente na clínica dele. Mas de benefício não vai trazer, ninguém vai falar para você, fica ansioso mesmo, não, você tem que ficar mais ansioso, mais preocupado, está pouco. Ninguém pensa nisso. Mas muitas vezes, no fundo, nós pensamos assim, não, deixa eu ficar, porque daí eu vou resolver as coisas. Não vai. Eu usar meu raciocínio para planejar, Senhor, eu preciso ser diligente esse ano. Isso é certo. Senhor, me dê sabedoria para conduzir meu negócio, para conduzir a minha família. Enquanto o Senhor me permitir viver esse ano que vem, me dê sabedoria para viver na tua presença. Sim, agora eu ficar ansioso, com medo, preocupado, inquieto, agitado, insatisfeito, aí já é erro. E Jesus está falando, não viva assim. Nenhum homem, por todo o cuidado e pensamento que possa usar, jamais será capaz de adicionar um côvado, ou seja, nenhum centímetro à sua altura e nenhum momento à sua vida. É isso que ele está falando. Tanto essas duas expressões são verdadeiras. Você não vai aumentar nem um centímetro a sua estatura, querendo ficar maior, e nem um centímetro um dia a sua vida, querendo com a utilidade. O Salmo 139, verso 16, diz assim, os teus olhos me viram a substância ainda informe, e no teu livro foram escritos todos os meus dias, cada um deles escrito e determinado, quando nenhum deles havia ainda. A nossa preocupação e ansiedade não altera isso. Ela nos faz viver pior nesses dias. Verso 28. E por que andais ansiosos quanto ao vestuário? Considerai como crescem os lírios do campo, eles não trabalham, nem fiam. 29. Eu, contudo, vos afirmo que nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer um deles. Aqui ele está falando só, quanto ao vestiário agora, depois de falar para não andar ansiosos, para não demonstrar ansiedade, que não traz benefício, que não traz utilidade nenhuma, ele está falando para nós. Vocês estão vendo outro exemplo da criação. Já falou das aves, agora vocês estão vendo os lírios do campo? As plantas, as selvas, os lírios é uma planta muito bonita, muito linda, só que ela dura pouco, não dura muito. Ele está falando, olhe de novo para o campo, olhe os lírios, e ele diz assim, nem Salomão, em toda a sua pompa, em toda a sua glória, em toda a sua vestimenta real, se vestiu tão bem quanto esse lírio que eu cuido dele aí, que está solto no campo, que não tem jardineiro que vai lá podar, vai adubar, vai nada. Eu cuido deles. Nem Salomão, que tinha as vestes mais, se veste tão bem quanto essa planta da qual eu cuido dela. É impactante, não é, meus irmãos? E aí ele diz o verso 30, ora, se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no forno, ou seja, se Deus veste uma planta que tem pouca duração, o que ele diz? Quanto mais a vós outros, homens de pequena fé. Que paulada. Ou seja, vocês não têm fé suficiente para crer que Deus vai cuidar mais de vocês do que cuida de um passarinho e de uma planta? Vocês que dizem crer em Jesus, que são discípulos de Jesus, duvidam que Ele vai cuidar pior de vocês do que Ele cuida de um passarinho, de uma planta? Não é apenas o tamanho da fé, é o objeto da fé. Se eu estou ansioso e preocupado, a minha fé não está corretamente fixada em Jesus. Porque se a minha fé estiver fixada nele, a fé bíblica está sempre vinculada a Cristo.
Primeira coisa, eu vou me arrepender diante da minha incredulidade, da minha ansiedade, impaciência e preocupação. Falar, Senhor, eu estou vivendo errado. Eu quero ser diligente, eu quero ser responsável, mas eu estou colocando como se tudo isso dependesse de mim. Como se dependesse totalmente de mim, como se o Senhor nem existisse. Eu lembro de uma história, eu li em algum livro, que Martinho Lutero uma vez estava muito depressivo e profundamente abalado com alguma situação, e a esposa dele chegou no quarto onde ele estava bem acamado de depressão e falou assim, hoje eu vou me vestir de luto, porque parece que o seu Deus morreu. Por que você está assim? Parece que você não tem mais Deus, falou para ele. Você diz crer em Deus, mas cadê Deus agora? Parece que o seu Deus morreu. Meus irmãos, todos nós passamos por momentos assim. Nenhum de nós consegue. Essa é a mensagem para todos nós. Nós precisamos nos arrepender. Falar, Senhor, eu tenho vivido, eu proclamo, Deus somente Deus. A gente canta aqui e pode ser verdade mesmo. Mas, Senhor, isso tem que ser uma realidade em todos os momentos da minha vida. Se o Senhor é Deus e somente o Senhor é Deus, por que eu estou tão preocupado e ansioso e sofrendo até fisicamente com isso nos meus relacionamentos? Estou vivendo como se o Senhor tivesse tirado os olhos de mim. Olha só, John Piper diz assim, a promessa divina de suprir nossas necessidades não significa que Deus nos tornará ricos, tampouco que Ele nos manterá vivos. E eles entregarão alguns de vocês à morte, Lucas 21,16, mas significa que Ele dará a todos nós tudo o que for necessário para fazer a vontade de Deus. Meus irmãos, a promessa de Jesus não é fazer a gente ficar rico, não ter problema nenhum, não ter nenhuma aflição na vida. Leia a palavra de Deus e você vê que os próprios homens de Deus e o próprio Senhor Jesus, o tanto que Ele sofreu. E Jesus falou, em João 16,33, no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Não olhe para as aflições. E aí o verso 31 diz assim, portanto, não vos inquieteis dizendo, que comeremos, que beberemos, ou com que nos vestiremos? Sabe por quê, meus irmãos? Olha o verso 32. Se nós vivermos assim, ansiosos, preocupados, vou ter, não vou ter, e tal, e essa ansiedade, essa inquietação que tira o sono, que tira a tua paz com Deus, que tira teus momentos de meditação, que tira a sua alegria pela salvação, que tira a sua vontade de servir a Deus, de ser grato a Deus por tudo, porque o ansioso é ingrato, o preocupado não agradece, ele reclama, ele exige, ele cobra, ele se compara. E ele diz assim, sabe por quê? Se vocês viverem assim, vocês estão vivendo igual os gentios que não têm Deus no mundo. Olha o verso 32, porque os gentios é quem procura essas coisas, pois o vosso Pai Celeste sabe que necessitais de todas elas. O ponto aqui é, vocês querem viver igual incrédulos ou igual cristãos? Vocês podem falar a verdade teológica bonita que for, mas se vocês estiverem vivendo ansiosos e preocupados dessa forma, vocês estão vivendo igual os gentios, igual aqueles que não creem em Jesus, igual aqueles que estão no mundo que não tem um pai que cuida deles, como nós falamos que temos. Como se nós fôssemos órfãos de Deus. Não temos. Professamos um Deus que na verdade não existe, porque na verdade a gente não descansa nada no cuidado dele. Porque os gentios que procuram essas coisas, mas o vosso Pai Celestial sabe do que nós precisamos, meus irmãos. Deus nos leva a depender dele, a orar, não é porque ele não sabe o que eu e você precisamos, é porque ele quer nos fazer confessar. E a confissão, sabe o que é? Confessar é concordar. Deus mostra o seu pecado e o meu, e a gente confessa, seja, é isso mesmo, Senhor. O que é uma confissão diante de um tribunal? Há uma acusação por um crime e a pessoa fala assim, foi eu, é isso mesmo. Ele concorda com um diagnóstico. E a confissão nossa é quando Deus nos mostra, você é ansioso, você está preocupado, você está abatido, você está vivendo como um ímpio. Você está vivendo como se não tivesse Deus. Como se o Deus que você proclama, não tivesse poder ou nem tivesse interessado em cuidar de você. Aí a gente fala, Senhor, é verdade, eu tenho vivido assim. Me perdoa, Senhor. Me perdoa, corrige o meu coração, corrige a minha mente. Eu não quero mais viver assim. Meus irmãos, mas isso aqui não é uma dose única. A gente confessa e nunca mais vão andar ansioso, nunca mais vão estar preocupado. Isso aqui Cristo quer nos levar a depender dele todos os dias.
Não é uma dose que eu vou fazer uma vez só, já resolvi de uma vez por todas. E ele diz assim, Hebreus 13:5, que diz assim: seja a vossa vida sem avareza, contentai-vos com as coisas que tendes, porque ele tem dito, de maneira alguma te deixarei, nunca, jamais te desampararei, citando Deuteronômio 31, 6 e 8 e Josué 1:5. E o verso 6 de Hebreus 13 diz assim: assim, afirmemos confiantemente, o Senhor é meu auxílio, não temerei, que me poderá fazer o homem? Ou seja, quando nós nos contentamos em Deus, quando nós não temos a nossa vida pela avareza, pelo dinheiro, pela ganância, por ter coisas, por ter mais, nós começamos a nos contentar, que é o livro que nós estudamos já nas igrejas e nas casas, contentamento. Contentai-vos com as coisas que tendes, não com as coisas que vocês querem ter, ou com as coisas que os outros têm, ou que um dia vocês querem ter, mas com o que vocês têm agora. E é muito triste, porque nós mostramos com ansiedade e preocupação que nós não estamos confiando em Deus, meus irmãos, pelo menos não da maneira que nós deveríamos confiar. E ao contrário disso agora, o verso 33 vai falar assim, esse é o lado negativo. Como que nós vamos não andar ansiosos e preocupados? Lembra que eu já falei, quando nós estávamos estudando Efésios, que a Bíblia nunca fala só o não, ela sempre aponta o caminho. Não viva ansioso, tá, mas como que eu vou viver então? Como que eu vou combater isso? É assim que nós devemos educar os nossos filhos, é assim que Deus faz conosco. Não faça isso, é isso que é para fazer, não viva assim, é para viver dessa forma. E aqui, a partir do 33, está falando, ao invés de vocês viverem dessa forma, busquem em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. E todas as coisas que vocês precisam nessa busca para viver assim, serão acrescentadas. Busquem o principal e as coisas Deus vai encaixando conforme a necessidade. Não tente buscar as coisas secundárias e exigir o principal. Busque o reino de Deus, busque a justiça, busque viver uma vida reta diante de Deus, uma vida em santidade. Se preocupe com o seu testemunho cristão, com o seu coração, se você está amando a Deus, se você está buscando a Deus, se você está glorificando a Deus, se você está gastando tempo com a palavra de Deus, se você ama mesmo a Cristo, se preocupa com isso. Mas a gente não se preocupa, meus irmãos, a gente é preocupado com a roupa, com a comida, com a viagem, com tudo. E Jesus está falando, para com isso. Quem vive assim são gentios, são aqueles que estão perdidos no mundo, que a vida deles é isso aqui mesmo. E Jesus está falando, não vivam assim, combata isso, em vez de buscar essas coisas no mundo, busca Deus. John Piper, em outro livro, ele diz assim, nós só podemos combater o fogo da tentação com o fogo pela palavra de Deus. Ou seja, com a mesma intensidade que o que Satanás quer te jogar para cá, você fala, Senhor, me joga para lá. Eu não quero buscar essas coisas, essa alegria no mundo, eu quero buscar em Deus, na palavra de Deus. Mas como nós somos negligentes, meus irmãos, como nós somos prolixos, procrastinador para as coisas de Deus, Deus tem misericórdia de nós precisamos buscar a Deus em primeiro lugar. E tudo que nós precisamos para viver assim vão sendo acrescentadas. Ou seja, nós vamos continuar trabalhando no mesmo emprego que nós estamos, só que sem ansiedade, sem preocupação. Nós vamos continuar sendo empregados ou patrões que glorificam a Deus, que são responsáveis, diligentes, mas sem essa ansiedade no coração, sem infelicidade, sem amargura, sem insatisfação. Nós vamos fazer tudo para a glória de Deus. De maneira que nós vamos ter um descanso e nós vamos dedicar toda a nossa energia para Deus e falar, Senhor, no meu trabalho que eu glorifique o Senhor, porque a vocação sua e minha é no lugar onde nós estamos. Eu lembro quando eu estava naquele dilema, que eu tinha saído do escritório lá de advocacia, queria ir para o ministério, e Deus não abria as portas, e eu conversando com um pastor que me ajudou muito, o reverendo Hermes, ele falou assim, ele me deu bastante material para ler sobre vocação, sobre tudo. E eu lembro que ele falava para mim, eu li nesses livros, ele contou até um exemplo, um jovem sonhava em ser médico. E ele falou, eu quero fazer vestibular, quero ser médico tal, tinha tudo em plano. Aí, abriu uma vaga de atendente numa padaria, e ele foi insatisfeito. E o pastor falou assim, a sua vocação não é o médico lá, é ser um funcionário exemplar no balcão da padaria.
O que você está fazendo agora, o que Deus colocou para você fazer, é a sua vocação diante de Deus agora. Faça para a glória de Deus. Se um dia Deus te levar a ser médico, você vai ser o médico que glorifica a Deus porque você glorificou nessa função. Ou seja, a nossa vida, meus irmãos, nós às vezes planejamos coisas. Eu vou buscar a Deus se Deus me der aquilo. Não, é no momento e na situação que nós estamos. Nós não estamos onde estamos por acaso. Ou Deus errou conosco. Ou Deus não está olhando para você e para mim. Ou Deus está olhando, mas é impotente. Claro que não, meus irmãos. E ele está falando, busque todo o reino de Deus em primeiro lugar. Buscar o reino de Deus, meus irmãos, não é um negócio para nós. Então tá bom. Então eu vou buscar o reino de Deus, que daí tudo que eu quiser vai ser acrescentado. Meus irmãos, não é isso que o texto está falando, obviamente. Buscar o reino de Deus não é o melhor negócio para mim e para você. Então, achei o segredo para conquistar o que eu quero. Vou buscar Deus. Isso é o que a teologia da prosperidade ensina, essa mentira, essa heresia. Busca a Deus pelo dinheiro, dá o que você tem, que Deus vai te dar o dobro. O que ele está falando é o seguinte, se nós buscarmos o reino de Deus, a justiça de Deus, a vida com Deus, Deus vai transformando o nosso coração e vai realinhando e reorganizando a nossa vida, que nós vamos buscar as coisas certas, agradar a Deus do jeito e nas condições que Deus nos colocou, sem ansiedade, sem preocupação. E aí ele diz no verso 34, portanto, não vos inquieteis com o dia de amanhã, pois o amanhã trará os seus cuidados, basta cada dia o seu próprio mal. Primeiro ele fala, não fiquem ansiosos pelas coisas do dia, comer, beber, vestir, agora ele já está falando com o amanhã também. E aqui, meus irmãos, eu quero passar para vocês aqui, essa aqui é uma pesquisa que eu achei já faz muito tempo, eu escrevi um artigo, já faz tempo, eu lembrei e achei. Isso aqui é uma reportagem que eu achei. Olha só, acompanha aí. Um capelão militar elaborou certa vez uma tabela de preocupações, baseando-se nos problemas que homens e mulheres haviam trazido durante os anos que ele tinha trabalhado naquela função. Ele concluiu que as preocupações se encaixavam nas seguintes categorias. As pessoas iam diariamente confessar para ele, pedir ajuda, conselho. Pastor, eu estou com ansiedade, estou com problema, estou isso, estou aquilo. Ele foi catalogando isso. Olha o resultado. Preocupações com as coisas que nunca aconteceram. Era 40% das pessoas que iriam lá. Coisa que nunca aconteceu na vida. Talvez ficou vendo no noticiário, aconteceu um negócio lá na China, o cara acha que vai acontecer na casa dele amanhã, coisas que nunca aconteceram. Ou que nunca aconteceram em lugar nenhum também. Preocupações com decisões tomadas no passado e que não podem ser mais mudadas, 30%. As pessoas viviam angustiadas com isso, sofrendo as coisas que aconteceram. Preocupações com enfermidades que nunca aconteceram, 12%. Preocupações com adultos e crianças e amigos, pessoas que já eram capazes de tomar conta de si mesmo, 10%. Preocupações com problemas verdadeiros, 8%. Pegue na sua vida e na minha, tente fazer isso. Quantos problemas nós carregamos que, na verdade, não são nem reais? São coisas que talvez não dependem nem da gente. E eu estou tentando carregar, eu estou carregando esse fardo. De acordo com essa tabela, 92% das preocupações se referem a essas situações que não podemos controlar e que deveriam ser deixadas nas mãos de Deus. Na verdade, todas, né? Até os 8% deveriam ser deixados nas mãos de Deus. Aí, meus irmãos, eu não posso deixar... Os irmãos não fiquem ansiosos pelo fim da reunião e nem preocupados com o tempo. Eu tenho que citar essas verdades que John Piper escreve. Eu tenho que citar isso aqui. Eu sei que os irmãos vão me perdoar. Eu estou pegando os minutos que o Flávio deixou em haver hoje de manhã. Mas olha só o que John Piper diz, meus irmãos. Isso aqui ele está falando sobre a graça futura. Meus irmãos, a graça de Deus, ela abrange passado, presente e futuro. Graça passada é nós olharmos para trás, de acordo com a nossa própria vida e do que Deus já realizou na história da igreja, e falar assim, puxa, Deus cuidou da igreja o tempo todo. Olha como Deus guiou o povo de Israel, olha como Deus guiou a nossa vida, olha como que nós estamos aqui hoje. Não é por acaso, não é pelas nossas forças, graça passada. Eu olho e vejo a graça de Deus vindo. A graça presente é nós olharmos hoje. Nós estamos aqui, Deus tem sustentado de nós. Agora, o nosso problema é a graça futura. Nós imaginamos um amanhã sem Deus. Parece que Deus não vai estar conosco amanhã, quando o amanhã chegar. Deus me ajudou até aqui, mas daqui para frente eu não sei mais. Aí gera ansiedade, preocupação e medo. Olha o que ele diz. Uma parte da fé salvadora é a segurança de que amanhã teremos fé.
Confiar em Cristo hoje inclui o crer que Ele lhe dará a confiança de amanhã quando o amanhã chegar. Com frequência sentimos que nossa reserva de forças não será suficiente para mais um dia, e de fato não será. Os recursos de hoje são para hoje, e uma parte desses recursos é a confiança de que novos recursos nos serão acrescentados amanhã. Ou seja, Deus falou o seguinte, o problema de hoje, John Piper usa a expressão, graça de hoje, misericórdia de hoje para o problema de hoje. Problema de amanhã, graça amanhã. Misericórdia, por isso que a palavra de Deus diz que as misericórdias de Deus se renovam todos os dias. E ele diz mais coisas. O alicerce dessa segurança é o maravilhoso ensino bíblico de que Deus determina para cada dia apenas a quantidade de problemas que esse dia é capaz de suportar. Em nenhum dia Deus permitirá que seus filhos sejam provados além do que a sua misericórdia para aquele dia suportará. Isso foi o que Paulo quis dizer em 1 Coríntios 10:13. Nenhuma prova lhes tem sobrevindo que não seja comum ao homem. Deus é fiel e não permitirá que sejam provados além do que são capazes de aguentar. Mas com a prova ele também dará o meio de escape para que possam suportá-las. As misericórdias de Deus são novas cada manhã, porque existe misericórdia suficiente para cada dia. É por isso que tendemos a entrar em desespero quando pensamos que talvez possamos ou tenhamos de levar os fardos de amanhã com os recursos de hoje. Deus deseja que estejamos cientes de que não podemos. As misericórdias de hoje são para os problemas de hoje, as de amanhã para os problemas de amanhã. Mas eu não sei quando foi que eu li esse texto de John Piper. Procure lá na internet, tem misericórdias de hoje para problemas de hoje. E leia isso aqui todo dia, meus irmãos. Desde a primeira vez que eu li isso aqui, essa devocional está num livro de devocional dele também, chama Uma Vida Voltada para Deus. Tem lá essa devocional. E na internet também tem. Ele trabalha, Deus nos deu um dia, e a misericórdia para esse dia. E ele usa até exemplo como o maná no deserto. Por que Deus? Porque Ele quer nos levar à dependência todos os dias. Amanhã, quando eu acordar, eu falo, Senhor, eu não tenho força hoje para o amanhã. Mas se o amanhã chegar, o Senhor estará comigo. É isso que tira a nossa ansiedade, o nosso medo. O problema é imaginar, nossa, amanhã, e se acontecer isso? Mas hoje aconteceu coisas que eu não sabia e Deus não estava comigo. Meus irmãos, encerrando. Como está o seu coração, o nível de ansiedade e de preocupação? O cuidado com o amanhã, a preocupação, a ansiedade, é um pecado que nós devemos confessar a Deus, porque ela não traz benefício nenhum. Jesus está falando assim, não andeis ansiosos. E sabe como que nós podemos fazer isso, meus irmãos? Abrem Filipenses 4:6. Nós temos que aprender a viver o hoje, meus irmãos. Não tentemos viver o amanhã com as misericórdias de hoje. Isso traz medo, preocupação, ansiedade. Podemos fazer planos? Sim. Podemos fazer planejamento? Sim. Podemos pensar em tempo, falar, Senhor, esse ano eu quero trabalhar, Senhor, mas eu não sei se eu vou chegar ao amanhã. Eu não quero ficar pensando no amanhã. Eu quero ser diligente, mas me ensine a viver o hoje. O hoje. O que diz Filipenses 4:6? Não andeis ansiosos de coisa alguma. Em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições pela oração e pela súplica, com ações de graça. Meus irmãos, como que nós vamos combater a ansiedade que nos assalta todos os dias? É roendo unha? É tomando só remédio? É ficando abatido? É ficando... Quantas vezes você e eu oramos a Deus? Orando assim, Senhor, eu estou ansioso, eu estou preocupado, eu não estou vivendo conforme eu deveria viver. Senhor, isso está me trazendo preocupação, isso está me trazendo medo. Senhor, eu quero lançar sobre o Senhor. O Senhor tem cuidado de mim. Não deixa que isso domine meu coração. Tem a oração e tem a súplica. A súplica é você falar com mais intensidade, né? Senhor, tem misericórdia, Senhor. Eu não estou conseguindo vencer isso. Isso está sendo demais na minha vida, está sendo muito forte na minha vida, Senhor. Eu não posso mais viver assim. Isso demonstra uma incredulidade com o Senhor. Quando nós oramos a Deus, confessando os nossos pecados, nossa ansiedade, nossa preocupação, quando nós lançamos sobre Ele, que nem 1 Pedro diz, 1 Pedro 5,7, lançando sobre Ele toda a vossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de vós.
quando nós praticamos em obediência à palavra a oração, quando nós começamos a aprender a descansar em Deus, a paz de Deus vai começar a reinar no coração. Ao contrário da ansiedade, da inquietação, da preocupação, da insatisfação, vem a paz de Deus. É fantástico isso, não é, meus irmãos? Você andar com o coração atribulado, inquieto, perturbado, ansioso, ou você desfrutar da paz de Deus, que vai fazer você trabalhar, faz você, mas sem inquietação, confiando, Senhor, eu dependo do Senhor. Não me deixe que eu pensar no amanhã. Meus irmãos, que essa verdade invada cada vez mais a minha vida, o meu coração e a sua vida também, para que nós não admitamos achar que é normal viver ansioso, preocupado, o mundo é assim, porque isso mostra que nós não estamos, não é porque isso faz mal para nós, primeiro, porque isso não glorifica a Deus. O texto fala, quem vive assim são gentios. Você acha que você, como um pai, quer que seu filho fique o dia inteiro perguntando, o pai tem água, o pai tem comida, o pai tem isso, o pai tem roupa, o pai tem... Fala, filho, te faltou? Claro que a gente não dá tudo que o nosso filho pede, graças a Deus, como Deus também não nos dá tudo que nós... Mas pensa, Deus como nosso pai olhar para nós e a gente ficar angustiado, perturbado, como se nós tivéssemos quase que acordado. Senhor, olha para mim, Senhor, olha o jeito que eu estou, eu quero isso. Isso não glorifica a Deus. Isso não nos faz desfrutar de um relacionamento saudável com Ele. Isso impacta até o nosso evangelismo. Quando nós formos falar para alguém, as pessoas falam, mas você vive igual eu. Você só vai domingo lá, mas você está vivendo igual eu. Os gentios é quem vive assim. Que Deus nos tenha misericórdia da minha e da sua vida, meus irmãos, para que nós possamos buscar a Deus e o reino dele em primeiro lugar, com mais intensidade, com mais dedicação, na dependência dele, para que nós possamos desfrutar da paz de Deus em meio a tribulações, em meio a adversidades, em meio a incertezas da vida, que nós não sabemos. Mas se o nosso coração estiver lá, como Martinho Lutero falou assim, eu não sei por quais caminhos Deus me guia, mas eu confio no meu guia. Eu sempre fico pensando assim, se você pegar um ônibus aqui e for para um lugar, viajar a um lugar longe, que você nunca foi, por que você vai? Por que você entra no ônibus, no avião e entra lá? Você está exercendo uma confiança. Muitas vezes nós não sabemos os caminhos de Deus. Ninguém sabe. A mente de Deus é impenetrável nesse sentido. Mas se nós confiarmos nele, nós vamos descansar. Porque eu falo assim, eu confio que Deus é bom, Deus é justo, Deus é perfeito. E para onde Ele me levar, Ele vai me sustentar. Então, se nós confiarmos em Deus, não é ficar tentando ver o que vai acontecer amanhã, é confiar que Deus estará conosco.